Oi, seja muito bem-vindo a esse canal maravilhoso. Já vou te pedir para você chegar, deixa seu like aí, se inscreve, acompanha aqui o Nova Onda Podcast. Hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio incrível. Eu amo gravar um podcast, vocês sabem disso. Já se inscreve no canal, deixa seu like, acompanha. Tem uma série de podcast incrível aí para você no Nova Onda. E já te convido para passar aqui para conhecer o estúdio, né? Porque é um estúdio onde você pode gravar seu curso, seu infoproduto, seu podcast, seu conteúdo. Já passa lá no Instagram para conhecer também. Então, seja muito bem-vindo a esse canal. Uma boa tarde ou uma boa noite para você que está acompanhando com a gente. Hoje eu vou bater um papo com o Diego Souza. Quero que vocês conheçam e recebam o Diego Souza. O Diego vai falar um pouquinho sobre todo o negócio dele envolvendo o livro que ele escreveu, o aplicativo que ele está lançando também. E, Diego, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Estou muito feliz de estar batendo esse papo com você. E a gente tem grandes coisas para contar aqui hoje, né? Com certeza, Rafa. Pô, obrigado aí pelo convite. Realmente é um assunto que vem me deixando muito feliz em falar e eu acho que a gente vai conseguir tocar muitas pessoas, porque é um assunto realmente muito importante para nossas crianças e para os nossos pais também. A gente vem abordando esse tema aí, vem tocando muito o coração das pessoas aí. Vamos para cima. Vamos pra cima. Já queria te pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da sua história, até antes de chegar no livro e no business de hoje. Conta pra gente quem é Show. o Diego. Então, o Diego é um menino do subúrbio do Rio de Janeiro, Zona Oeste, e que é filho de um professor, né, que sempre estimulou muito essa questão da prática da educação e ensinou sempre muita coisa para mim, para o meu irmão e para as outras pessoas que estavam à nossa volta, e de uma mãe que se dedicou aos filhos. Então acho que já começa aí a minha história com relação a esse projeto que a gente vai falar hoje, né? Eu tive uma família que se preocupou com a educação dos filhos e isso transformou a nossa vida. Meu irmão é doutor, estudou fora e aí eu sou professor também e já há muitos anos de, de não só de dar aula, mas como também tocar pessoas com os meus negócios, que sempre foram voltados para pessoas, entendeu? E para educação, E né? para a educação, exatamente. Então eu sou um professor que preocupa com pessoas. Então esse sempre foi o meu papel, sabe? Tipo, eu acho que esse foi o maior legado. Meu pai hoje já não está mais aqui, mas ele foi o maior legado que ele deixou para a gente foi realmente mostrar que a educação é para transformar, sabe? E essa educação ela começa em casa. E me assusta muito ver que hoje a responsabilidade da educação está fugindo um pouco da casa das pessoas, sabe? E isso é uma coisa muito importante. Quando começa em casa, fica mais fácil quando chega na escola. E hoje a responsabilidade está toda em cima da escola. E a escola às vezes fica meio perdida, as professoras ficam perdidas porque elas não sabem realmente o que pode, o que não pode fazer, porque não é o filho dela, né? Você ainda dá aula hoje, Diego? Você ainda está dentro da sala de aula, Não, hoje não. Hoje a minha sala de aula é a internet. que E é a aí, maior sala do mundo. exatamente. Foi exatamente nesse ponto, né, Rafa, que a mudança começou. Que eu enxerguei que com a internet eu conseguia chegar em mais pessoas, né? Verdade. Diego, Com, puxa um pouquinho seu microfone para ficar direcionado para você. Isso, show. perfeito, perfeito. A internet, eu percebi que na internet eu ia conseguir alcançar mais pessoas e gerar essa transformação que é o objetivo do projeto, sabe? Eu venho de negócio físico, né? E nos últimos 12 anos eu venho me dedicando à academia. E desde quando eu abri a minha primeira academia, foi aquela coisa, tipo, eu vou ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida. Minha academia sempre foi voltada para a qualidade de vida. Nunca pensei em corpos sarados, sempre em qualidade de vida. E a gente conseguia ter muitos idosos dentro da academia, então sempre gerando uma transformação nesse ponto. E aí eu falei, cara, legal, mas ainda são poucas pessoas, eu quero mais pessoas. E aí começou esse movimento de internet, dessa coisa toda, e eu falei, opa, peraí, eu acho que isso a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. E aí eu foquei nesse mercado. Conta um pouquinho como é que foi essa transição. Como que começou o seu projeto, esse projeto em específico que a gente vai falar hoje? De onde surgiu essa ideia? Então, cara, em 2021 eu planejei esse projeto que é ser pai, né? E Você é aí, pai? sou pai. Quantos anos? Gael, 2 anos. É ele que está aqui? É esse aí, Meu Deus, que lindo. é o Gael. E aí começou realmente assim, era um sonho que eu tinha de ser pai e eu sabia que com a vida que eu tinha, empresário, 5 horas da manhã, telefone tocando, loucura, pô, 200 funcionários, eu ia ter dificuldade de ser o pai que eu queria ser, né? E aí isso me incomodava muito e eu fui
prolongando, foi passando o tempo, eu falei, cara, eu quero ser pai, mas eu tenho que ter tempo para ser pai. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade através de um negócio, né? Tipo, falei, cara, o que eu posso fazer para ter mais tempo? E aí eu comecei a pensar na possibilidade de trocar de negócio. E aí vender os meus negócios e me dedicar a um negócio novo. Que E coragem, aí, hein, Diego? Não é? Que coragem. foi uma coragem, Mas aí já juntou uma série de coisas, né? A questão de você estar realmente já não estar mais tão feliz com aquele negócio que você estava exercendo, você já não ter mais aquele mesmo impacto que você tinha. E aí comecei a pensar, e aí começou o movimento, e aí, pô, Gael chegou. E aí, naquele momento que minha esposa falou que estava grávida, realmente, pô, tudo começou a fazer muito sentido na minha cabeça e gerar esse... Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, o nosso projeto hoje é todo pautado na relação de um pai com um filho, né? E aí a gente hoje tem os personagens animados, que são os que estão no aplicativo, sou eu e ele. E aí a gente está trabalhando sempre em cima dessa relação. E aí a gente entende, né? Depois que eu comecei a estudar, a gente entende que realmente isso é um problema muito grande hoje no Brasil e no mundo, né? As estatísticas mostram para a gente números bem assustadores relacionados a isso. E eu falei, cara, é um mercado muito bom, já analisando comercialmente, né? E aí eu entendi que realmente tinha uma boa fatia do bolo para se explorar ali. E aí eu queria que você explicasse pra gente em que consiste exatamente o projeto. Show. O projeto consiste em quê? Entendi que você tinha uma outra carreira, fez de alguma forma uma transição, né? Dentro do seu próprio nicho, mas uma transição Sim. do Da off academia. pro on, Isso, né? é isso aí. E aí surgiu um projeto. E qual é o cerne desse projeto? Então, olha só. A Sport Kids surgiu da seguinte maneira. Eu comecei a pesquisar, né? Quando a chegada do Gael, comecei a pesquisar. E aí comecei a ver números que me assustaram muito. Hoje, no Brasil, 30% das crianças estão acima do peso. E aí, há 5 anos atrás, Rafa, eram 15%. Nossa. Então, quer dizer, em 5 Dobrou. anos, dobrou. Então, você imagina que daqui a mais 5 anos... Sim, vai ser uma crescente. Então, assim, isso é um problema, né? Porque a obesidade, ela traz várias outras coisas. A obesidade, ela traz diabetes, a obesidade traz depressão, a obesidade traz problemas cardíacos. E aí eu falei assim, são crianças. E aí eu comecei a falei, opa, peraí, o negócio está mais sério do que eu imaginava. E aí fui olhar o sedentarismo. E aí, pô, por que essas crianças estão tão obesas assim? E aí fui ver que 9% das crianças estão praticando atividade física regular. Isso são dados da OMS. Só que quando você pega as áreas nobres, né, quando você pega a criança que mora na Barra, que mora na Zona Sul, as escolas têm toda a estrutura de atividade física para essa criança, tem aula de todas as atividades, e a criança pode escolher o que ela vai fazer. E aí a estatística é que 70% das crianças praticam atividade física. E aí quando a gente transfere para as periferias, o que a gente vê? 1%. Nossa. 0,5%. Por quê? Porque aí depende do pai pagar. E aí o pai tem que comprar comida. Sim. E aí a realidade muda outra. totalmente, porque a gente está falando das escolas públicas, que a grande maioria das crianças estão. Mas você sabe que até na escola particular também, Diego? Sim. Porque, por exemplo, na época que eu era criança, eu estava no Abeu, em Belfor Roxo. Era o Abeuzão que a gente chamava. O Abeu era enorme, né? Hoje o formato das escolas está cada vez menor. Então aquelas quadras, aquelas coisas que tinham no passado, não é a realidade de hoje, né? As escolas estão menores, estão mais compactas. A atividade física tem ficado realmente em terceiro plano. Isso aí. Não só no ensino público, mas no particular também. Particular, e aí no particular tem uma outra questão que são os valores, né? Quando a gente vê a realidade comercial de uma escola, ela tem dificuldade de investir nesse negócio porque é uma quadra, é uma área gigantesca, é material, é mais um profissional dentro daquela estrutura. Atividade complementar que eles colocam, que aí se você ver, todas as escolas particulares têm a atividade complementar, 150, 200. E aí o pai já está pagando uma escola. E aí ele fala, poxa, eu tenho 2 filhos, mais R$400. Eu já pago 1.000 da escola, não tenho como. Sim. Então, quer dizer, são pensamentos que na nossa época, Rafa, não tinha. Por quê? Porque onde a gente brincava? Na rua. Na rua, de Simples, graça. Hoje, infelizmente, não é uma realidade. Sim. A gente tem vários problemas que atrapalham isso. E aí a gente ainda tem o celular que atrapalha mais ainda. É muito mais atrativo, né?
E assim, entra nesse ponto do meu filho, que assim, a minha meta em casa com ele todo dia é o quê? É fazer coisas com ele que sejam mais interessantes do que o celular. E é um grande desafio, É um hein? grande desafio. Só que hoje eu quero o quê? Que ele se acostume a fazer outras coisas como era na nossa época. Será Sim. que se na nossa época tivesse celular, a gente ia preferir do que estar na rua brincando com os nossos amigos, que era uma coisa super divertida? A gente ia falar assim, pô, peraí. Não, eu vou ficar no celular jogando sozinho. Porra, minha amiga tá no portão me chamando. Entendeu? Eu faço essa reflexão. E eu acho que a Sim. gente iria preferir estar na rua, porque era uma coisa muito boa, a gente estar com uma galera, era uma vida real. Então, eu acho que essa comparação, ela hoje ela não tem, né? Porque hoje o parâmetro deles é o celular e ponto. Então, você pegar uma criança que vive o dia inteiro no celular e falar para ela, vai brincar. Eu tô brincando já. Ela não vai entender que aquilo ali é legal. Então, por isso a importância dos pais, porque até os 8 anos de idade, os pais são a maior referência, sabe? Então, assim, se você fala assim, meu filho, vamos brincar junto, vamos fazer atividade física junto, vamos fazer bagunça junto, ela vai falar, pô, vamos, é meu pai, pô, é minha mãe. Então tem um peso diferente. Sim. Agora, se o pai falar assim, não, fica lá no celular que o papai tá trabalhando. Pô, é meu pai que tá mandando. É minha mãe que tá mandando. São as pessoas que são mais importantes para a vida. Então a gente segue essa referência, entendeu? Então não tem jeito. Então isso se torna um problema muito grande. Então o projeto, Rafa, ele vem com esse objetivo, sabe? Tipo, conscientizar realmente que os pais, eles precisam entender o que está acontecendo com a cabeça dessas crianças, sabe? E é um desafio, mas eu acho que é possível, porque eu acho que se passar mais 5 anos e dobrar de novo esse número, o negócio vai ficar feio. Nosso futuro está comprometido, né? As Tá? crianças são nosso futuro. São o nosso futuro. Quando você pensou no projeto, você pensou em atingir as crianças e os pais. Então, Sim. o projeto é para quem? Então, aí que vem o ponto. A gente tá com esse projeto há 2 anos. E aí vem É um neném o É um projeto. neném. Ele amadureceu. Por quê? A gente criou um aplicativo primeiro, internet. Só que o aplicativo era para as crianças, mas quem comprava era o pai. O que adianta eu vender um aplicativo para um pai se ele não está preocupado com isso? Tipo, ele não sabe que as crianças estão obesas, ele não sabe que tem um problema acontecendo. Para ele, o filho dele tá obeso porque Não, ele tá gordinho, tá né? Nem acha gordinho. que é obeso, né? Acha que tá gordinho, Não, normal, tá saudável. come muito, Come tá bom. bem, Eu tô é. dando comida para ele tá bem. Sim. Tipo, ele não percebeu que o filho dele tá obeso porque ele não tá brincando, porque ele não tá fazendo atividade regular. E que a alimentação dele tá ruim porque ele só come besteira. O biscoito que ele come faz mal para a saúde dele e daqui a mais 5 anos ele vai ter uma doença crônica. E aí ele vai ter que gastar dinheiro com a saúde do filho. Aí ele vai estar correndo um sério risco daquele filho ali ficar muito mal de saúde. E aí ele não está entendendo isso. Então eu falei, poxa, eu preciso conscientizar os pais disso. E aí a gente vendia o aplicativo. A gente teve uma venda diferente do que eu achei. Eu achei que ia ter um impacto grandioso, e aí não foi. E aí a gente foi moldando e eu falei, poxa, eu tenho que criar um material para conscientizar os pais. E aí veio o livro. E aí no livro a gente mostra para os pais essa realidade que a gente está falando aqui. Sim. A gente mostra a estatística, a gente mostra que as crianças estão obesas, a gente mostra por quê. E a gente mostra o que eu acho mais legal do livro, Rafa, são as crianças falando o que elas sentem quando elas convivem com os pais. Sabe, a gente tem depoimentos dos nossos alunos aí falando, pô, eu pintei uma parede com meu pai e foi o dia mais legal da minha vida. Ai, que lindo. Entendeu? Então, quando uma criança fala isso, o pai fala assim, poxa... Eu não imaginava, né? Eu não esperava, eu achava não sabia. que o mais legal era aquele celular de R$2.000 que eu comprei pra ela. Sim, sim. Entendeu? E não é. E realmente, se a gente for ver, quando a gente para pra pensar nos nossos pais, a gente vai ver que realmente não é isso, cara. Tipo, não é o material, não é o presente mais caro que a gente ganha. A presença deles é mais É o tempo de importante. qualidade, né? É o tempo. E a gente fala disso, é 10 minutos que você vai tirar? Pô, entrega 10 minutos de verdade pro teu filho. E vai fazer a diferença, porque cada vez isso hoje está mais valioso. Não é? Porque, até porque tá mais escasso, tá né, mais Diego? escasso. Os pais hoje não trabalham mais 6 horas igual era antigamente. Não. Hoje é 8, 10 horas e mais 3 horas de trânsito. Não tem mais tempo. Então, a gente criou o livro para conscientizar os pais, sabe? E assim, a gente está vendo, pô,
eu converso com as pessoas e falo, pô, cara, são coisas que eu precisava escutar. E aí o livro vem junto com o livro o acesso pro aplicativo, é isso? Isso, aí dentro do livro, né, se tu pegar aí na última folha, já tem um QR Code, né? Isso aqui, né? E aí quando você coloca no QR Code, automaticamente entra. Vou fazer um exemplo aqui para você, para tu poder dar uma olhada. Quando você já clica, aqui, já entra, e aí dentro dessa plataforma você tem exercícios pais e filhos, você tem exercícios com os nossos personagens, exercício para o pai e para a mãe fazer junto. Ah, que bom, para o casal, para a família. Isso. E aí já tem o link do YouTube, que aí já entra no canal do YouTube, que aí já tem os exercícios lá também, que aí você pode espelhar na televisão. Sim. E aí começa a brincadeira aqui. Entendeu? De uma maneira bem simples. Esse aqui, ele não... Isso é muito visionário, hein, Diego? Pô, obrigado. Isso é muito visionário É mesmo. diferente, né? Livro com QR É Code. muito. Eu já vi do Paulo Vieira, é um cara que eu consumo muito o livro dele, né? Que ele é coach. Ele tem isso, tipo, alguns livros dele vêm com QR Code, aí escaneia, a gente vai pro vídeo dele do YouTube, que ele faz algum comentário. Mas eu nunca vi, assim, um projeto com um livro com QR Code, entende? É muito além, parabéns. Valeu, Rafa. Show de bola. Pô, comparado com o Paulo Vieira, tô bem. Tá? Eu acho. Ah, moral. Ó, quando você olha para futuro, quem você quer alcançar, assim? Quando você olha para projeto, tá? Você tem um aplicativo top, um livro incrível, é para os pais e para as crianças, para a família. Quais são os planos a longo prazo? Como é que você vai distribuir isso em massa, trazer as pessoas para entender o projeto mesmo? Qual é o projeto? Show. Então, Rafa, eu sou muito ligado em estatística, sabe? Então, antes de eu pensar qualquer negócio, eu olho muito os números do que dados, representa. né? Que os dados é que vai te trazer o norte. Exatamente. Então, assim, hoje no Brasil são 54 milhões de crianças. Então, assim, são muitas crianças, né? Então, quando a gente fala de 30% das crianças acima do peso, é muita coisa. A gente considera esse número, essa idade até quando, Diego? Até 12 anos. Até 12, aí tá. Aí depois já passa já é para pré-adolescente. Adolescência. Então, assim, é um número muito grande, né? Então, assim, são muitas crianças. E aí, o meu objetivo, Rafa, assim, é que eu consiga atingir pelo menos 0,5%, né? Que a gente já está falando de muita gente. E aí, se a gente conseguir, com esse projeto, alcançar 0,5% dessa população gigantesca, a gente vai gerar uma transformação muito grande em muitas famílias. Então, o meu objetivo, assim, é esse. Assim, eu acho que desde quando eu me formei, assim, a gente sabe, o pessoal da educação física que vê vai se identificar com o que eu estou falando, né? Porque a educação física, sempre quando você começa a fazer educação física, as pessoas sempre falam assim, educação física é para quem não gosta de estudar. Verdade. Educação física. E cada vez mais eu vejo a educação física tomando uma importância, sabe, na vida das pessoas. Concordo muito com esse você. tempo que a gente está vivendo. E assim, eu vejo hoje esse trabalho podendo gerar um impacto na saúde das pessoas muito grande, sabe? Porque os pais, assim, eles estão esquecendo um pouco da importância que eles têm na vida de uma criança, sabe? E o nosso papel é esse, né? Então, assim, eu sou professor de educação física e eu estou preocupado com a relação dos pais. Não só porque eu tenho um filho, né, e porque eu tive um pai que fez a diferença na minha vida, mas também porque eu estou vendo outros pais sofrendo e não estão vendo. E olha que legal você compartilhar isso, Diego, porque no fundo não é só sobre sobrepeso. Sim, é sobre realmente uma relação muito além. Porque, primeiro, o que você falou do sobrepeso de a longo prazo vai trazer muitos problemas para essa criança. Então, doença, autoestima, época de namorar. A gente sabe disso, né? O quanto isso vai trazer malefício a longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, o que você traz também não é só sobre o sobrepeso, é sobre a relação da família com essa criança. Exatamente. Que eu acredito que hoje a gente precisa muito falar sobre isso. Porque quando a gente olha para o mercado, então eu vou até exagerar o mercado, assim, tipo, caras que eu gosto. Paulo Musi, o Cariani, eles falam muito para adultos, né? Sim. Eu não vejo ninguém comunicando. E as crianças? Olha que incrível a sua visão. Muita gente está trazendo a luz pra gente, adulto, mas e as crianças? Como você citou esse mercado fitness, né? E é um mercado que eu vivenciei muito. É um outro ponto que veio na minha reflexão, porque assim, Rafa, se você entender que hoje, né, tipo, o mercado fitness ele vem crescendo nos últimos anos. Muito. E o que está acontecendo com essa geração?
ela tá deixando de gostar de atividade. Quem gosta hoje de atividade é uma geração passada que É ainda tinha um verdade. estímulo. É a nossa geração, né? Então Você é um assim, pouco mais velho, mas... eu sou um pouquinho, Da brincadeira! só um pouco, um pouquinho só. Brincadeira. Mas a nossa geração, ela tá preocupada com a Verdade. atividade física hoje. E esse número veio crescendo. Só que vai chegar uma geração que não gosta. Que não gosta mesmo, eles que não faz gostam de nada. nada. Eles não gostam de nada. É E verdade. isso tá falando aqui. No livro a gente fala sobre isso. Eles só querem ganhar. Porque a importância para eles é ser os melhores. E assim, você nem sempre vai ser o melhor em tudo. Eles não estão preparados para Verdade. Competir, né? Vamos competir. Tipo, eu não sou o melhor. Eu não sou o melhor de futebol, então eu não gosto de futebol. Eu não sou o Neymar, não gosto de futebol. Eu não sou o LeBron James, eu não vou gostar de basquete. Bem, Eu não sou a Rebeca, eu não gosto de ginástica. Então, quer dizer, o fato de não ser o melhor impede que eles sejam uma pessoa que pratica. Tipo, eu gostava de jogar futebol e eu não era o melhor, e eu jogava. Jogava assim mesmo. Eu gostava de estar ali naquele momento de jogar com os meus amigos. Então, eu acho que isso é o bacana, sabe? Então, assim, perdeu isso. Então, quando eu pensei no estímulo da atividade física para a criança, a gente está falando que o mercado fitness também vai ser impactado com isso. Perfeito. Porque lá na frente a gente vai ter pessoas. Eu reparo, Rafa, que assim, a gente tem esse formato, ele já vem rodando nas escolas, e a gente percebe que as crianças não têm coordenação motora básica. Pô. Quando a gente pede uma criança fazer um polichinelo, ela não consegue fazer. Pular corda. Eu gosto de pular corda. Eu pulo corda na academia. Não consegue. E aí eu vejo... Eu adoro jovem, né? Amo jovem mesmo, assim, pessoas mais jovens, idade do Malaquias, aquele menino que saiu daqui. Aí, esse dia eu tava ensinando um jovem na academia a pular corda. Um jovem devia ter uns 18 anos, assim. E ele não sabia pular corda. Tá tudo bem não saber. Mas eu só tô trazendo pra você que isso que você tá falando faz muito sentido. Você entende que isso são coordenações motoras básicas que são estimuladas quando você é criança? Que geralmente na atividade física da escola, né? Em momentos de... Eu não sei se hoje em dia tem educação física nas escolas, igual tinha no passado. Tem, mas assim, tem... Eu não sei nem como tem, porque se não tem mais quadra igual tinha antigamente... Não, tem, eles ainda tem, assim, ainda tem. Pouco. Só que a grande questão é o interesse deles, né? Eu menciono aqui no livro uma pessoa, assim, que é um filósofo suíço, Jean Piaget, e ele falava, sabe, uma coisa que é muito marcante para mim, que ele falava assim, brincadeira para criança é coisa séria. Ah, que legal. Olha que frase muito maneira. Bom. Tipo, e aí a gente para ver, e aí você fala, caramba, é coisa séria mesmo, né? Porque, cara, brincar é a coisa mais séria que tem para criança. É verdade. Porque desenvolve a coordenação motora dela. E aí você pega uma criança com 10 anos que não sabe correr, correr é o básico. Não consegue pular? O que está acontecendo? Isso vai afetar esse homem, essa mulher, no futuro, muito na autoconfiança. Eu estava vendo eu gosto de um podcast dos sócios, que é do Bruno Perini. Aí ele estava compartilhando que... Eu acho que até o convidado dele estava falando que alguns jovens já na fase de 18, 20 anos têm a postura arqueada, a postura de pouco confiante, a postura de derrotado. Sim. Mas é uma postura corporal. Mas ele estava falando o quê? É muito tempo na tela, no videogame. Então, até pela posição mesmo. Ele estava falando sobre a postura refletir um pouco do estado mental e vice-versa. Então, ele estava falando que a falta desses estímulos para a gente estar socializando mais vai deixando a gente menos confiante. E imagine fazendo menos atividade física. Vai deixar a gente cada vez menos confiante também. Cara, é uma bola de neve. Uma bola de neve, assim. Então, você tem um grande trabalho nas mãos, tô adorando. Esse assunto, Rafa, ele assim, ele... Você tem que falar disso em todo lugar. Você tá fazendo live, tá fazendo movimento, você tem que falar isso pro mundo inteiro, porque é muito bom isso. Amigo, você tem muita gente para impactar. É muito importante. É muito importante. Eu, por exemplo, conheço várias crianças gordinhas, tá? Várias. E que todo mundo normaliza. Gordinhas mesmo, não tô falando... Cada 10 crianças, a gente tem 3, né? Então, assim, a gente tá com uma estatística absurda. Deve ser até mais, porque eu conheço bastante criança gordinha. Não, assim, a gente está falando da média nacional, né? Sim. Só que, assim, dependendo do lugar que você tá, como a gente está falando, né? Nas periferias. Na Baixada, então, é verdade. Eu acho que estão os números mais altos, porque menos preocupação com isso, né? Como você falou, o pai tá achando que é saudável, né? Sim. Tipo, não, meu filho tá comendo bem. Tá um pouquinho acima do peso, tá comendo bem. Só que junto vem várias coisas, né? E, assim, a gente já tem visto, né? Até a gente tem, na nossa apresentação, tem algumas fotos de algumas pessoas, algumas crianças, né, que fazem parte. E aí, tem uma menina que perdeu 6 quilos, né? Ah, que legal. E aí, mudou.
A mãe dela fala, cara, minha filha é outra criança. Então, acho que isso, assim, não tem preço, sabe, Rafa? Porque Tenho você vê certeza. a transferência. Tipo, a mãe dela falou assim, cara, minha filha, você falou de ombro curvado, ela falou, minha filha agora Sim, anda com a cabeça erguida. Minha confiança. filha agora grava um vídeo pro TikTok, que assim, supostamente é uma besteira, mas não é uma Não, besteira, é besteira uma não. confiança que ela tem que ela não tinha. Então, olha o peso que isso tem, né? Só que a nossa preocupação maior hoje, Rafa, é a gente conseguir impactar as pessoas certas, sabe? Sim, Porque é, isso só vai tomar uma proporção grande se a gente conseguir chegar na rede pública, né? Esse é o nosso maior objetivo. Porque na rede pública, você chega nessas pessoas que não têm condições de não comprar. tem acesso. Porque, Não tem assim, na acesso. escola particular, a gente vai falar, pô, hoje o nosso produto custa R$ 50 por ano. Então, quer dizer, a escola particular, ela vai falar, ó, R$ 50. O pai paga. E a gente vende para a escola particular. É tranquilo. Só que se eu chegar na escola pública, eu nem consigo vender para os pais, porque de repente um ou outro ia até conseguir comprar, porque tem o Bolsa Família, eles iam fazer esse esforço, porque a gente está falando de um serviço anual. Sim. Então é um valor acessível demais. Só que quando a gente fala a prefeitura comprar, o governo comprar, fica muito mais tranquilo. E aí eles vão dar esse acesso, e aí a gente, através da escola, pode cobrar a utilização, pode criar ferramentas para que Para eles utilizem. acompanhar, né? Para acompanhar essa Exatamente, a gente tem. evolução. Porque aí a gente consegue não só entregar, mas fazer com que eles utilizem. Ó, eu vou te entregar, mas você tem que me entregar também o resultado Sim. que você está fazendo. E aí eles têm essas ferramentas, a gente tem essas ferramentas, a gente tem um gráfico que a gente apresenta anual e a gente vai até entregar agora. E assim, eu estou muito feliz com o que a gente está entregando. Pô, a gente teve muito resultado com 4 minutos de estímulo diário. É pouquíssimo, né? Pouquíssimo. 4 minutos É porque é um vídeo, é um exatamente, Reels. exatamente. É em cima desse ponto que a gente fala, porque assim, não adianta você chegar e achar que, não, vou fazer 1 hora por dia. E acontece com adultos também, né? É. Não, é que eu tenho que fazer 1 hora todo dia. Tá, começa com 5 minutos, 10, e daqui a 2 vezes na semana, e depois você vai Você vai aumentando aumentando, e aí você gradativo. vai criando esse hábito no teu corpo, e aí você fica uma pessoa com esse hábito. Agora, Verdade. com a criança não vai ser diferente. Não adianta você chegar e botar ela para fazer 1 hora e aquilo ali ser um saco para ela, ela não vai fazer. A ideia é que seja uma brincadeira, e a nossa proposta é que seja uma brincadeira. E através de uma brincadeira, gerar um resultado. E é o que a gente vai fazer agora. Tipo, 1 ano, a gente está mostrando resultado para os pais, e assim, pô, a criança cresceu, automaticamente ela cresce. Só que o pai não acompanha esse crescimento. Ela perdeu peso, ela ganhou massa muscular, ela ganhou saúde, porque assim, Sim. a gente não consegue mensurar. Até agora, para o próximo ano, a gente vai ter essa ferramenta que vai mensurar a saúde, né? Que a gente conseguiu uma parceria com isso, mas assim, olha o resultado que a gente mostra. Amigo, e isso ainda tem a questão da saúde mental também, que, assim, é assustador o quanto a gente tem jovens também com depressão, sabe? Com ansiedade, Muito. com essa era que a gente está vivendo de tantos estímulos, né? Da rede social. A gente vem de um pós-pandemia, né? Também a gente vem de um pós-pandemia. Então, muitas coisas das nossas crianças a gente só vai saber também até daqui a alguns anos, com relação à saúde mental. E a atividade física mais presente, eu acredito que vai ter um impacto tão positivo na saúde mental das nossas crianças. Na nossa apresentação, esse primeiro impacto, eu sempre falo disso, né? Automaticamente a pessoa que está acima do peso, ela já está com a autoestima abalada e aí o psicológico dela está abalado. Então, assim, de repente a família não percebe, né? Mas ela já tá, porque assim, a outra criança não tem pena. Infelizmente, assim, um ou outro vai ter, mas assim, ela já tá sofrendo muito com aquilo. E aí disfarça e o que ela faz? Come mais. Eu fui essa criança gordinha, tá? É. Fui essa criança acima do peso e mulher, então, os meninos da escola caem em cima mesmo, gordinha. Sem pena. E assim, Sem pena. A gente vê isso, Rafa, com adulto, né? E assim, as pessoas não têm pena. Eu assim, como dono de academia, isso me incomodava muito. E assim, a gente vê as pessoas sem pena nenhuma. Pô, mas tu tá gorda, hein? É assim mesmo. Tipo, falo, cara, por que você tá falando assim com a pessoa? Pra que isso? Que loucura é Ou essa? tipo, pô, tu tá magra pra caramba, hein? Sim. Cara, pra que você tá falando assim com a pessoa? Não precisa disso, não precisa ser tão agressivo assim. Mas tá. E aí tu vai ver a pessoa também é gorda às vezes, ou a pessoa também também tá magra e a pessoa não tem pena. E você imagina com uma criança que não tem esse filtro, que a gente ainda, adulto, ainda tem um pouco mais. E o impacto isso vai causar numa criança a longo prazo também, então, né? assim, o bullying, que hoje é um assunto
mais recorrente, mas assim, pô, ele machuca muito, né? Então, assim, eu nem falei, né, mas quando eu comecei a desenvolver, eu morei um tempo nos Estados Unidos. E lá é um movimento muito forte sobre isso, né? Porque eles entenderam que as crianças que cometem Aquelas aqueles tragédias, né? atentados são essas crianças, pô, Sim. que sofrem bullying, que são acima do peso. E elas guardam isso. Então eu falei, cara, olha o tamanho disso, né? Tipo, aqui não é comum acontecer isso, mas olha o que isso causa na vida de uma criança. E aí você, de repente, com pouca coisa, com 4 minutos, com a mão que o pai segura ali, você transforma uma realidade. E lá, eles estão muito empenhados nisso porque, tipo, a gente tá falando de morte, né? Tipo, Sim. o Que cara matou tragédia mesmo. 200 pessoas porque chamavam ele de gordo. E aí eles não querem que isso aconteça mais. E se você for perceber, nos últimos anos diminuiu muito. A gente quase não vê mais falar sobre isso. Porque todas as escolas estão mobilizadas para isso. E a gente, por que direcionou para a escola? Justamente porque na escola, a gente entrando na escola, é onde está a maior concentração de crianças e é onde fica mais fácil de tocar uma demanda grande, né? Tipo, é a manada, né, que a gente fala. Verdade. 10 pessoas fazendo 10 resultados positivos, a outra, opa, que o filho de fulano emagreceu. Ah, então quero também. E aí o impacto vai mais rápido, entendeu? E prefeituras a mesma coisa, né? Se a gente pega uma rede de escolas, aí funciona melhor. E aí o impacto que isso vai dar em diversas áreas. A gente fala da família, a gente fala da saúde pública também, porque uma criança, né, que não está com sobrepeso está mais saudável, está mais feliz, está se movimentando mais. E aí acho que a família inteira ganha com isso, né? Eu tenho umas 3 semanas eu fui num fórum de saúde, né? E aí participei do fórum de saúde e aí mais uma informação nova que tocou muito para mim, né? Eu não sabia, eu não participo muito dessa parte de saúde mesmo, na área médica. E só para tu ter ideia, custa 15 vezes mais barato trabalhar com a prevenção do que tratar uma A doença. doença, sim. Então você entende que, tipo, cuidar da saúde antes de ficar doente é É muito 15 melhor. vezes mais barato. Então, quer dizer, se a gente cuidar dessas crianças antes que elas fiquem diabéticas, antes que elas fiquem depressivas, é mais barato para todo mundo. Para a família, para o Estado, Sim, boa. para a própria criança, para a escola. Então, quer dizer, esse dado foi um dado novo para mim, né? Mas é uma coisa que fez todo sentido para mim. Que, pô, eu tinha noção que era mais barato, mas não que era 15 15 vezes vezes mais é um número barato. muito expressivo, né? Muito expressivo, mas a gente está falando de uma economia muito grande, entendeu? Ô, Diego, você teve um depoimento, você contou dessa criança que perdeu 6 quilos, mas teve um depoimento, assim, de uma mudança na família inteira que te deu aquela impactada? Sim, nessa própria família, Rafa. Nessa própria família, assim, porque a mãe dela também tá acima do peso, sabe? E Então, movimentou a família toda, né? movimentou a família toda. E assim, é uma família. Pô, até é complicado falar assim, é uma família que é uma família partida, né? E assim, a gente sabe que hoje em dia é comum, mas é uma criança extremamente depressiva, né, cara? Então, assim, Quantos anos, Diego? 8 anos. Nossa, pequititinho. Muito, 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 com muitos problemas, sabe? E a mãe segura tudo sozinha, sabe? Então, assim, é uma realidade muito, muito comum no Brasil, e não só no Brasil, mas acho que aqui é mais. É muito comum mesmo. A mãe segurando tudo sozinha e uma criança muito depressiva, com uma carência muito grande de pai. E, poxa, a mãe viu a mudança no comportamento dela, sabe? Na confiança dela. Então, quer dizer, a mãe falou, poxa, agora eu vou junto com ela também, porque agora eu que vou emagrecer, sabe? E, assim, pra mãe, eu vi que não foi só sobre emagrecer, sabe, Rafa? Foi sobre a mudança que a filha teve de Sim. confiança, sabe? Porque ela via que a filha, tipo, tinha uma ferida ali dentro. E essa ferida pelo momento ela ficou cicatrizada e a mãe falou, caramba, eu acho que eu tô precisando disso também. Então Isso eu tem acho, um valor muito grande, cara, eu né? acho que quando você se propõe a fazer um negócio, ele não pode ser só por dinheiro, sabe? E aí, quando você vê isso, né, eu acho que realmente é o que conecta, sabe? Você poder trabalhar e ver esse resultado, isso é maravilhoso.
O Gael entende o rolê? Tipo assim, porque ele é pequenininho, né? Cara, então... Ele entende que ele tá aqui no livro? Depois tu... no livro ainda não, mas assim, cara, ele é um atleta, né? Esse moleque é um atleta, ele é muito sinistro. Semana passada ele fez a primeira corrida dele, sozinho. Quantos km? Aí o Gael vai me humilhar. Não foi muitos km. Não, mas eu não ando nenhum. Pô, ele tem só 2 anos. Não, mas eu não ando nenhum km, ele vai me humilhar. Era uma corrida de bebê. Mas, assim, cara, eu treino com ele na pista de atletismo. Ai, que legal. Então ele chegou lá, botou a mãozinha no chão e foi, todo mundo e correu com óculos baixa pace e foi embora, cara. Ele é meu orgulho aí. Eu sou triatleta, né? Eu faço triatlo. Você sempre praticou atividade? Sempre? Desde pequeno? Sempre. Meu pai sempre estimulou a gente. Eu fui atleta de natação. E hoje, assim, eu sou atleta de ponta, mas eu amo triatlon, né? Então eu faço triatlon, então eu gosto muito. E assim, eu faço bicicleta, Gael faz comigo, a cadeirinha. Aí a corrida, ele faz comigo. E assim, desde 2 meses eu corro com ele. Cara, que exemplo. Eu já corri a meia maratona com ele no carrinho. Eu já corri várias corridas com ele no carrinho. E agora ele tá correndo sozinho, assim. Eu junto com ele, mas ele fez a prova dele, né? Eu não sei nem quantos metros foram, acho que foi 50 metros. Mas muito orgulho, né? É muito maneiro. É muito maneiro, porque assim, Rafa, é o que eu te falei. Esse estímulo que eu tô dando para ele tá fazendo ele gostar de alguma coisa, sabe? E assim, ele prefere fazer isso do que estar no celular. E ele vai continuar fazendo isso, porque eu vou continuar dando o estímulo, ele vai continuar nesse desenvolvimento. Sim. Porque, assim, é o estímulo, cara, não tem jeito. E é uma série de coisas, né, Diego? Aí tem a questão do bem-estar, da serotonina, que o corpo libera. Sim. Tem a questão do bom hábito, que depois que um hábito bom é instalado, é difícil a gente trocar por outro hábito ruim. Exatamente. Então, você já está instalando um hábito nele desde pequeno. Tem toda essa questão da família que vocês estão inserindo, então... igual você falou com relação a seu pai, ele vai ter com relação a você. Às vezes talvez ele vai ter mais ainda por você estar deixando isso pro mundo também, entende? Quando você é forte. Não, eu fico vendo, assim, às vezes os vídeos que a gente faz, né? Eu fico, será que ele vai lembrar disso, né? É bom que com ele vai clicar no YouTube. Se ele não lembrar, ele vai lá. O vídeo hoje ele vai lembrar, mas eu fico pensando assim, ele com 2 aninhos, será que ele vai lembrar desse dia, né? Que foi um dia tão especial para mim. Mas a gente está construindo, né? Eu sempre falo, e eu falo sempre isso, né? A gente está construindo uma história que não parece que tem só 2 anos, sabe, Rafa? Porque, assim, não parece. Pelo intenso. Que você fala, não parece. Não parece. Assim, é muito bacana, assim, eu poder estar tendo esse tempo e compartilhando isso, sabe? Ai, você vai me matar. Não. Gente, parece que eu não esperava, amigo. Não faz comigo. É um presente de Deus, de verdade. Porque a gente vê que as pessoas não têm esse tempo, sabe? Isso é um privilégio. É um privilégio, é uma dádiva. Toda vez que eu tô com ele, assim, eu me sinto privilegiado. Um super-homem, né? E ele rindo, sabe? É maravilhoso. É presente mesmo. E assim, eu quero... Assim, o meu objetivo de verdade é que outros pais e outras mães sintam isso, sabe? Porque, assim, é uma coisa tão simples, sabe, Rafa? É tão pouco tempo. Eu não deixo de trabalhar, sabe? Eu não deixo de fazer minhas coisas. Mas é o pouco tempo e gera uma sensação em mim tão maravilhosa, cara, que não tem preço. Entendeu? Hoje, antes de eu sair, quando ele acordou de manhã, eu levei ele para tomar café e fiz um piquenique para ele. Tipo, ele já ia tomar café, sabe? Uma coisa simples. E aquele sorriso ali, tipo, já foi o melhor dia da minha vida, sabe? Então, sim, são coisas simples. E a gente fala isso no livro, sabe? Tipo, é o simples, mas que é com amor. E esse amor, ele é percebido, sabe? E não tem como uma pessoa que recebe um amor verdadeiro não perceber, sabe? Então, é o que a gente quer passar para as pessoas, sabe? Pega esse pouquinho e entrega esse pouquinho, que esse pouquinho vai preencher um lugar que vai ficar guardado, sabe? É muito maneiro. É lindo. Eu queria, para reforçar isso que você está falando, eu estava vendo uma palestra há poucos dias e um rapaz falou que dificilmente você vai ver um atleta, e não está falando atleta profissional não, mas pessoas que são ligadas a esporte. Igual você tem uma ligação muito forte com o esporte, seus pais trouxeram isso, você deixar isso pro Gael. Dificilmente você vai ver uma pessoa ligada ao esporte numa situação entregue a uma droga, entregue entregue às ruas. Ele quis dizer que ter essa associação ao esporte salva muitas vidas, principalmente na periferia, realmente. Sim. Então, eu estou trazendo isso para você nesse momento tão forte, porque
além de fazer isso com a sua família, você vai deixar isso para várias famílias com esse projeto, entende? Assim, trazer essa luz para as pessoas que talvez a gente não está falando tanto sobre isso com relação, como eu falei, às crianças. A gente está trazendo essa consciência para os adultos, da mente, do corpo, sabe, dessa junção, mas realmente eu não estou vendo ninguém com esse olhar para as crianças. Por isso que talvez está me deixando tão feliz esse projeto seu, porque é diferente, sabe? É o início, né? É onde tudo começa e realmente Puxa o microfone um pouquinho, porque a gente já emocionou, já saiu de a perto. gente já saiu do lugar. Meu amigo, desculpa, me baguncei todo aqui. Mas é assim, cara, e as crianças, literalmente são o futuro, né, cara? E a gente precisa pensar nesse olhar, sabe? Essa questão do esporte aqui no Brasil, a gente vê nas Olimpíadas, né, cara? Né, mais uma vez a gente viu casos extremos, né? Pessoas que não tiveram o estímulo devido e mesmo assim chegando no topo, sabe? Verdade. Você imagina, Rafa, se fosse diferente isso, né? Se a gente conseguisse gerar tantos atletas maior, né? Tipo, quanto seria grande? Você imagina se tivesse tantos projetos gigantescos dentro das comunidades, quantas Rebecas, quantas Rafaelas não iam ter, sabe? Então, assim, o esporte realmente ele tem um impacto gigantesco. Sim, acredito nisso também. Então, assim, essa transformação que elas, né, como chegaram no ápice do esporte, podem gerar. Você imagina se isso fosse uma rotina, sabe, na vida das pessoas. É muito interessante, isso é muito importante. Eu acho que se a gente conseguir esses 0,5%, a gente vai conseguir encaminhar muita criança para isso, né? Acho que é um início. Porque não tem jeito, né, cara? Se a base da coordenação não for dada, dificilmente ele vai ser um atleta, né? Dificilmente. E como eles não gostam mais hoje, não estão recebendo estímulo, vão receber depois de muito adulto, né? Fica cada vez mais difícil. Você vê, 18 anos, você não ter a coordenação para pular uma corda. Sim. É difícil, entendeu? É difícil. E aí, cada vez vai ficar mais difícil. E assim, pular corda não é tão fácil. Não é. Mas pelo menos pular o básico, né? Tu pular. Aí tu consegue. Agora pular no ritmo, né, de crossfit já é outra história. Mas pular, as pessoas não conseguem também. Por fazer um polichinelo, braço e perna junto, é muita coisa para a realidade que a gente está vendo hoje. Isso me assusta muito. Mas vamos lá. A gente vai continuar trabalhando firme e eu acho que a gente vai conseguir mudar muitas vidas aí, se Deus quiser. Eu adorei o projeto, adorei o Sport Kids. Acho que tem muita coisa para você construir ainda com esse projeto, de muitas aulas, muitos braços, né? De projeto mesmo, assim, além de estar nas escolas, igual você falou, escolas públicas, estaduais e federais, enfim, mas de ter vários braços de construir projetos mesmo para movimentar as crianças em várias coisas, realmente para treinar corredores, para treinar triatletas. Eu fico vendo, essa galera agora tá numa onda forte do pessoal fazer meia maratona, né? Correr 5K. Sim. Aí eu fico, por que eu nunca vi isso antes? Eu gostei de começar a correr, sabe? Então, por que eu tô falando isso, Diego? Muitas vezes a gente não tem acesso à informação, por isso que a gente não faz. E aí tem que vir alguém como você trazendo isso. Sim. Para divulgar para o maior número de pessoas possível, para que seja mais acessível e mais possível. Sim. Porque aí isso desperta... eu falo sobre uma expansão de consciência. Eu também cresci numa família pobre, e ainda é, né? Ainda, por enquanto, que a gente chama dessa realidade. Mas eu não tinha acesso também... Já está mudando. Não tinha acesso à atividade física. Assim, a gente não fazia atividade física, não tinha esse hábito, né? Meu pai sempre foi jogar bola. Os homens sempre tiveram muito disso de jogar bola. Mas a minha família, mulheres muito sedentárias. Então, realmente, acima do peso, né? Sem ter esse movimento. E a gente sabe o impacto que isso dá na saúde emocional, a saúde mental. Depois de adulta, que eu fui trazendo esse nível de consciência através de estudar. Cara, tá faltando serotonina, tá faltando endorfina, tá faltando atividade física. E aí, meu filho, eu já consegui introduzir um pouco mais. Eu levei meu filho a fazer boxe, levei meu filho a fazer muay thai. Fui introduzindo alguma coisa para ele aprender alguma atividade. Aí tu vê que foi uma consciência tua. É. Já veio de você. É isso aí. E aí a gente tem um trabalho grande para fazer com o seu projeto, de levar isso para as pessoas, sabe? É isso aí. Eu acho que tá precisando muito e no primeiro momento eu não tinha entendido tanto quanto isso é uma responsabilidade dos pais, sabe? Sim. E conscientizar os pais é o ponto mais importante disso tudo. E a prioridade dos pais hoje, Rafa, assim, é muito
prover, sabe? Tipo, Dinheiro. tem que dar, tem que comprar, tem que trabalhar. E isso realmente é importante, não tem como a gente falar, não. Tanto é que hoje a realidade é que o pai e a mãe têm que trabalhar, né? Porque tem que oferecer o melhor. Ou, de repente, até pensando que eu tenho que oferecer o que eu não tive, né? E na boa parte dos casos. Mas quando eu paro para pensar assim, cara, e o que eu vou deixar pro meu filho, né? Sabendo que até 8 anos de idade é super importante o que ele vai receber de você, sabe? Tipo, será que não vale a pena tu tirar um pouquinho desse tempo, sabe? Tipo, oferecer um pouquinho mais para ele. Eu vou trabalhar um pouquinho menos, eu vou, sei lá, vou sair mais cedo de casa, eu vou tirar o final de semana todo para isso. Cada um vai montar a sua estratégia. A gente Verdade, fala verdade. sobre isso no livro. Pô, é muito difícil falar generalizando, né? Mas assim, cada um faz o seu. Tipo, olha a sua realidade e Encaixa dentro organiza dela. a sua Perfeito. realidade e entrega isso, sabe? Porque é muito importante e marca muito e estimula muito a mudança. Porque depois que tiver doente, cara, é muito pior, é muito mais difícil. Aí, por muitas vezes a gente nem tem mais tempo, amigo. Depois que a gente atinge a doença, para regredir ou para voltar é muito mais difícil. A luta vai ser outra, né? A luta Verdade. vai ser outra. E aí, pô, de você lutar contra uma doença é muito mais difícil. E quando eu falei do Gael, assim, eu me emocionei, porque, assim, o sorriso, né, cara, tipo, que eu vejo dele, assim, tipo, acho que é a melhor coisa que um pai pode receber, sabe? Tipo, eu compro, às vezes, um presente pra ele, alguma coisa, aquilo ali não gera. Acaba, e aquilo que acaba. Ele né? larga, tipo, tu compra e ele larga. Esses dias eu comprei tava com ele de bicicleta, andando de bicicleta, passei na feira, comprei um boneco na feira pra ele de R$5. Ele ficou feliz e quando eu cheguei em casa o boneco tava com a perna ao contrário, quebrada. Ele ficou brincando com o boneco R$5. Mas o mais importante pra ele foi o dia da bicicleta, com certeza. O passeio que ele fez, andou na feira de bicicleta, comeu banana, tudo isso impactou muito mais do que o brinquedo. Entendeu? Então, assim, o sorriso que ele dá naquele momento é maravilhoso. Assim, pra mim, assim, não tem preço. E eu creio que pra ele, assim, tipo, ele ainda não expressa tão bem isso, mas, assim, pra ele é maravilhoso poder compartilhar esse momento com alguém que ele ama. Tipo, pô, ele é meu pai, eu amo meu pai, ele tá aqui comigo curtindo, entendeu? É brabo demais isso. Eu acho que é muito pesado, assim, é um peso muito grande pra uma família, sabe? E você me trouxe agora uma memória muito boa. Eu tinha um melhor amigo quando era criança, o Rafael, que o pai dele levava a gente morava em Belfort Roxo, o pai dele levava a gente para dar uma volta no centro de Belfort Roxo nos domingos de manhã. Então, domingo de manhã cedinho, no dia da gente pegar a bicicleta e dar uma volta de bicicleta, assim, numa distância longa, e a gente se sentia muito atletas, porque Olha aí. era um dia da semana que a gente pegava a bicicleta Tu cedinho. lembra quantos anos, mais ou menos? E eu devia ter, sei lá, uns 11 anos, assim. Eu era bem, Olha só. bem pequena, assim, bem mocinha. E era uma delícia, sabe? A gente dava uma volta de bicicleta. Eu lembro que eu me sentia atleta, assim, de bike. E era uma bicicletinha velha lá, uma CC velhinha que eu tinha, mas era o acontecimento. E você vê, não era nem meu pai. Era o pai de um amigo meu que fazia isso com a gente, mas isso me marcou. E você falando isso agora, eu com 40 anos estou tendo essa memória aqui viva. E assim, a realidade que eu tive com meu pai, eu sei que não é comum, né? Até porque hoje eu vejo muito isso e eu já via, né? Tem muitos anos que meu pai faleceu e eu cuidei da minha mãe, né? E as pessoas sempre falavam isso. Pô, tipo, caraca, que maneira essa relação que tu tem com a minha mãe. As pessoas estavam sempre falando na rede social da relação que eu tenho com a minha mãe e eu sempre escuto hoje da relação com meu filho. E você vê que é um desejo das pessoas Ter esse relacionamento. ter uma né? relação, né? Tipo, tanto é que na pesquisa, né, que a gente fez pro livro e tal, 100% dos pais acreditam na importância da atividade física. Sim. Só que 75% alega não ter o tempo que gostaria para os filhos. Então, quer dizer, a gente está falando que 75% não tem o tempo que gostaria. E aí você vê, quando você para refletir, você quando criança, e as lembranças que você tem, você imagina o peso que isso vai ter na vida do teu filho. É verdade. É exatamente esse o ponto que toca pra mim, que eu falo, pô, lembro das trilhas que eu fazia com meu pai. E eu tenho que fazer trilha com meu filho, porque, cara, se com meu pai há 40 anos atrás eu lembro que era fantástico, pô, não vou fazer isso com meu filho, eu tenho que fazer. Entendeu? É exatamente isso. Eu quero fazer o máximo possível, entendeu?
Se você pudesse deixar um recado para os pais, assim, como pai mesmo, como paizão, qual seria, digo, para ontem? Cara, Entra no aplicativo? Não, eu, Não, foi eu vou brincadeira, falar tá? mais do que isso, cara. Eu vou falar, vou olhar até pra câmera agora, hein? Pais, é o seguinte, o filho de vocês é muito, mas muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, assim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter dinheiro para pagar nossas contas, mas o seu filho precisa muito mais de você do que qualquer outra dessas coisas que eu falei antes. Então, assim, tira um pouco do seu tempo e se dedica a seu filho. Porque lá na frente, ele vai ter uma gratidão por você que você não imagina. Então, entrega isso pro teu filho e você vai ver o quanto você vai ser reconhecido por isso lá na frente. Então, pensa nisso assim e entrega, porque é muito valioso. O teu tempo entregue pro teu filho é uma coisa muito valiosa, muito mais valiosa do que dinheiro. Tá bom? Essa que é essa mensagem que eu acho que os pais precisam receber, sabe, Rafa? Muito bom, Diego. E eu queria só complementar, se você me autorizar, que tempo também é muito questão de decisão. A gente faz o nosso tempo, né? Eu sei que dizer que a gente trabalha muito é uma excelente desculpa para não fazer coisas que a gente deveria fazer. Porque, no fundo, é verdade. A gente trabalha muito no momento que a gente vive atualmente. Mas a gente também tem outras atividades que a gente pode abrir mão para dar esse tempo de qualidade para os filhos. Mas a gente, às vezes, prefere botar a culpa no trabalho, né? Porque o trabalho é justificável. Mas tem a cervejinha, mas tem o dormir, tem o... Tu falou do Paulo Vieira, né? Tipo, pô, eu amo o Paulo Vieira e já sigo ele há praticamente 20 anos. E... Entregando a idade, né? Você sabe, tá entregando a tua idade aí. Eu sei disso. Mas eu comecei novo, tá? Tá bom. Eu me formei com 22. Mas quando eu fiz o método CIS, há muitos anos atrás, a primeira vez falou sobre equilíbrio e aí ele fala disso até hoje, né? Então, assim, todo mundo que vem conversar comigo, eu falo sobre equilíbrio, que é aquela roda que ele coloca sempre nas apresentações dele. E, para mim, isso é uma das coisas mais importantes que as pessoas deixam de levar em consideração, sabe? Você conseguir equilibrar o trabalho, a família, a religião, a parte financeira, a caridade, a parte espiritual. Isso tudo faz tanto sentido para mim. E desde quando eu comecei a colocar isso em prática, cara, tipo, a minha vida é tão diferente. Por exemplo, pô, tu é tão tranquilo, tu não tem problema. Cara, eu tenho um monte de problema, eu tenho conta para pagar, eu tenho um monte de coisa. Só que eu divido as coisas. Eu não posso, porque eu tenho conta para pagar ou porque eu tenho problema, eu deixar de aproveitar momentos com meu filho. Entendeu? E aí ele falou, na época, ele falou, cara, você não precisa estar 100% em tudo. Mas, pô, se você tiver 60% em tudo, você já está equilibrado. E aí a roda gira. Então, assim, isso, pô, me marca muito. E toda vez que eu faço, eu tenho isso no meu celular e eu mando. Semana passada eu mandei para uma amiga isso. Falei, cara, aqui, ó, olha isso aqui. E aí eu sempre mando e eu sempre vejo, porque isso é o mais importante, né, Rafa? Tipo, ter equilíbrio. É verdade. E aí, como você falou, eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo que eu trabalho. Ninguém trabalha 24 horas por dia. O câmera até riu ali, porque ele já se identificou. Né? Ninguém trabalha 24 horas por dia. Basta querer, né, cara? Então, ter equilíbrio é fundamental. Sim, o tempo é questão de prioridade mesmo. Nossa prioridade é que faz o nosso tempo. Exatamente. Agora, se você pudesse deixar um recado para os jovens. Eu sei que os jovens são mais novinhos, da idade que a gente está querendo atingir até com o projeto. Mas talvez esse jovem não vai ter o pai e a mãe ali pertinho, mas talvez a mensagem pode impactar. Sabe, esse corte pode chegar para esse jovem? Sim. Como é que você conseguiria dizer para ele que ele precisa começar a se mexer, a se movimentar? O seu jovem do passado, que já fazia isso, ele não precisava de muita coisa, mas o que não tem, sabe? Será que a gente pode falar o que o Jean Piaget falava, né, cara? Que a brincadeira é coisa séria. Essa mensagem é muito importante. Séria. Brincadeira é coisa séria. E eu acho que movimentar, né, cara, é uma coisa tão simples, né, Rafa? Tem tanta coisa que a gente pode fazer para poder se movimentar, né? Pode correr, pode, sei lá, jogar bola sozinho. A gente pode fazer várias coisas, né? Mas eu acho que para esse jovem, eu acho que é brincar, sabe? Tipo, eu tenho 11 anos, brinca, cara, de correr. E é uma brincadeira, sabe? Tipo, leva isso como uma brincadeira, mas sabendo que essa brincadeira vai te ajudar a ter mais saúde,
Essa brincadeira vai liberar os hormônios que eles vão te deixar mais felizes. Eles vão fazer com que você se sinta mais confiante. Mais bonitão. Mais bonito. Ele vai te fazer passar num concurso lá na frente. Pô, tu sabia disso, Rafa? Que as pessoas estão ficando reprovadas no teste físico por sedentarismo. Eu estava para concurso, né, Diego? E meu maior medo, como eu sou estudiosa, eu nunca tive medo de não passar na prova. Eu tinha medo de não passar no TAF. Porque eu era sedentária, eu ficava pensando, meu Deus, vou ter que fazer 10 flexões, não consigo fazer nenhuma, vou ter que correr tantos quilômetros, não consigo correr nada. Olha só. Então, foi uma coisa que mudou em mim também, de começar a buscar atividade física, foi quando eu queria passar para concurso. Olha que loucura. Olha só. Pô, olha o tamanho disso, né? Tipo, então assim, a gente vê as crianças hoje, tipo, estudando, os adolescentes, né? Estudando absurdamente para passar nas provas mais difíceis e ficando reprovado no teste físico. Verdade. Quando eu vi essa estatística que 70% fica reprovado no TAF, eu falei, pô, não é possível. Quando antigamente o TAF era a coisa mais simples, né? O TAF era rua. Tipo, o TAF era brincar de pique, pô. O TAF era o futebol do colégio. Do colégio. Muito doido isso, mas é uma realidade, cara. Mas eu acho que a gente vai conseguir, Rafa. Assim, Tenho certeza que vai, o projeto é muito bom. A gente, pô, tem crescido, assim, nesse último ano, né? Esse último ano foi um ano de muito resultado, a gente conseguiu impactar muita gente. Hoje a gente está atendendo já 20 mil crianças. É muita gente. É muita gente já. Então, é um número até expressivo demais, hein? É um número expressivo. Assim, eu estou muito satisfeito e, assim, a gente quer continuar nessa crescente aí. Mas, assim, hoje, quando eu olho para trás, assim, eu já fico muito feliz que eu falo, caramba, são 20 mil pessoas. Eu lembro que quando eu comecei, eu ficava sonhando com 10 mil crianças, sabe? Tipo, eu falo assim, caramba, quando tiver 10 mil crianças vai ser maneirão, né? E, tu assim, já dobrou a meta. A gente dobrou. Então, assim, hoje eu vejo que a gente pode alcançar o país todo, milhões, né? Porque com o aplicativo, com o livro, você atende gente à distância. E isso, né? O Sebrae me ajudou muito, né, nesse sentido. E eu sempre vou falar deles, assim, porque assim, a gente tinha um formato muito presencial, né? Tinha os bonecos, tem os bonecos hoje ainda, mas aí eram muitas aulas presenciais e tudo. E ele falou, cara, o teu projeto é Brasil, o teu projeto é mundo, não é só... Então, assim, pensa em escala. E aí, quando eu pensei nisso, né, é escala, né? Tipo, aí, quando a gente começou a vender escala, eu falei, caraca, tio, como é que eu ia atender 20 mil pessoas se fosse presencial? Levando bonequinho na escola, não tinha como. Você tem que fechar um estádio. Não tinha como. Então, assim, eu agradeço muito a visão que eu tive lá, né? Porque, assim, mudou. A ideia do projeto continua a mesma, né? Só que hoje a gente consegue impactar muito mais gente por causa do formato mais adequado, né? E isso até eu falo muito que isso para mim é um código muito forte da prosperidade, digo, quando a gente consegue atingir mais pessoas. Eu não estou falando de dinheiro, não, estou falando realmente de prosperidade. Sim. É quando você tem um projeto, mas que esse projeto ele consegue expandir e atingir mais gente. Sim. Porque quando você está na internet, quando você está no ON, você consegue acessar pessoas, daqui a pouco você está acessando pessoas de outros países, porque o vídeo vai chegando, né? A informação vai chegando, ela vai expandindo. E aí você vai atingindo. Vai tocar outras pessoas, né? A gente recebe, inclusive, mensagem, né? Só que hoje a gente ainda não... Eu optei por não vender pessoa física, né? No início a gente vendia, hoje a gente está vendendo para as escolas. Sim. Mas sempre chega, né, gente? Porque o anúncio vai para Argentina, eu boto Estados Unidos, aí vira e mexe, chegou uma mensagenzinha. Eu falo, acho que eu vou vender só para falar que tem um cliente gringo. Mas aí adorei, lá em Portugal. Vamos botar, né? Para rodar lá fora também. Mas é muito bacana isso, né, cara? Essa perspectiva de que a gente pode chegar em vários lugares. É muito bacana isso. É muito gratificante, né? Qual é o legado que você acredita que o projeto vai deixar? Cara, eu acho que o legado principal é essa relação da família, sabe? Eu acho que isso, assim, é muito simples, né, Rafa? É muito simples. Eu acho que isso vai ficar. Quando a pessoa começar a fazer e ver o resultado, esse legado vai ficar. Porque depois que você acostumar a fazer esses momentos em família, você não vai deixar mais de fazer, sabe? Então, assim, o teu filho vai te cobrar e você vai sentir falta, sabe? Daquele abraço, entendeu? Daquela risada ali real, sabe? A gente vive num mundo hoje, né, que a gente é cercado de sorrisos superficiais, né, cara? Verdade. E a criança, ela não dá esse sorriso superficial, né? Então, a criança ainda não está treinada para dar esse sorriso superficial. Então, acho que quando você está dentro da tua casa e você recebe
essa coisa sincera que só a criança dá, pô, tu vai falar, caraca, eu tava perdendo tempo, né? E aí, pô, com 10 minutos, com 15 minutos, aí você mesmo vai querer aumentar esse tempo. E nesse planejamento do livro a gente fala disso, né? Tipo, começa pouquinho e sente o gostinho disso. E aí depois você vai transformar a realidade da tua família e você vai ver que você ficar um dia inteiro fazendo isso não vai ser um problema para você. E aí a gente falou de legado, Diego, e se eu puder complementar, seu legado vai ser deixado em muitas gerações, porque quando eu falo sempre isso aqui no podcast, quando eu compartilho alguma coisa de família com alguém, quando a gente instala um bom hábito ou um bom comportamento numa família, geralmente isso vai reverberar para várias gerações. Sim. Então, quando a gente consegue ajustar um comportamento que talvez a família não tinha, instalar mesmo, colocar, inserir, aquilo vai ficar para o neto, para o bisneto, para o tataraneto. Lá no Japão, eles trabalham para 5 gerações para frente, né? A gente aqui, às vezes, para só na gente e no nosso filho mesmo. Mas talvez, se a gente conseguir trazer isso para dentro das famílias, a gente vai trabalhar para várias gerações. Para que o esporte, para que a atividade física seja uma coisa realmente... real, né? Que está no sangue, sabe? Que não precisa ser um esforço, tem que ser... Sim. Igual a gente come, igual a gente dorme, a gente tem que fazer atividade física. Para mim, hoje é uma tríade normal. Quando, às vezes, eu vou para academia no domingo, alguém fala assim, pô, você vai domingo? Acordei, dormi, comi, atividade física. Então, nem que eu pule 20 minutinhos de corda, eu tenho que fazer alguma coisa, porque tem que fazer parte do hábito, tem que fazer parte desse legado, sabe? Isso é fundamental, né, Rafa? E é a cabeça mesmo, né? Quando a gente se condiciona isso, vira uma rotina. E aí que tá o grande ponto, né? Vai virar uma rotina. E isso que você falou é perfeito, porque se você for ver, é isso que aconteceu comigo, né? Tipo, meu pai, e aí meu pai passou, e assim, e foi o que aconteceu, e aí agora eu tô fazendo a mesma coisa com o Gael. E eu espero que o Gael, que provavelmente vai demorar muito também pro Gael fazer, porque eu já fui pai velho, né? Mas acontece, né? Mas assim, a sequência vai ser essa, né? Porque ele vai gostar. E assim, eu tenho certeza que ele vai gostar porque ele tá vivendo isso. E ele vai continuar vivendo, porque assim, até Deus quiser, ainda tenha muitos anos de vida e eu vou continuar fazendo, porque eu sei que... E eu até estava conversando com uma amiga ontem e a gente estava falando sobre isso, né? É uma manutenção do nosso corpo, né? O nosso corpo é como se fosse um carro, né? Então, se a gente não trocar o óleo e não trocar, ele vai parar. E aí, a atividade física é isso. É a manutenção. Então, assim, se a gente continuar fazendo a manutenção, a gente vai continuar tendo mais vida. E aí, a gente vai poder continuar mais tempo com as pessoas que a gente ama, né? Ô, Diego, então, o que você saber do projeto, como é que faz? Pra você deixar um recadinho final aí pra galera. Então, vamos lá. A gente eu acho que é legal seguir a gente no Instagram. Verdade. Eu acho que é o principal para poder acompanhar o projeto de perto. A gente tá no Diego Otávio Souza. E aí, tudo tá desenrolando lá, Rafa, no Instagram. E aí, lá a gente vai começar a fazer os anúncios agora também da venda do livro, né? Que o livro chegou semana passada. Então, o livro só para a escola, para pessoa física, não. Então, agora a gente vai ter um livro para pessoa física também, mas aí vai ser diferente, né? Não vai ser esse QR Code grandão aqui, que esse aqui todo mundo vai copiar, né? Verdade. Esse é só para as escolas, mas aí a gente vai ter um outro que vai fazer... E o mais legal de todos, que a gente também, vou falar em primeira mão aqui, cara, você conhece o Coquetel? Já escutou falar? Não. É uma das revistas mais conhecidas hoje do Brasil, aquelas revistas de banca de jornal que vem as... Claro que sim, que a gente faz as palavras cruzadas, faz o... Não é isso? Exatamente. Pô, e aí a Sport Kids está lançando um coquetel, cara. Pois foi convidado pela Ed Ouro, né? Que é uma das maiores editoras do Brasil. Oh, que legal. E a gente vai fazer o primeiro coquetel de combate ao sedentarismo. Amigo, que fantástico. Muito maneiro. Muito. Tô muito feliz também. Eu imagino. Foi uma história louca também. Não sei se a gente tá com tempo, mas foi uma história muito louca. Eu conheci o dono da editora no avião, cara. E aí, conversando com ele falou, cara, isso aí é muito legal. Isso aí muito tem que bom, virar teu projeto um livro. é muito bom. Ele falou, isso aí tem que virar um livro. Eu falei, cara, isso aí já tá virando um livro. Ele falou, sério? Então toma aqui meu cartão. Aí eu falei, pô, aí eu sou dono de uma editora. Aí ele foi, me deu o cartão. Aí quando eu fui conversar com ele, ele falou, cara, quando tu falou, pensei nisso aqui. Aí me mostrou o coquetel. Gente, olha o poder do network. Puro. Dentro do avião. E ele ainda queria trocar Tomara que a mulher dele não veja. A mulher dele queria trocar de lugar comigo. Aí ele falou, não troca não, que eu quero ir sozinho. Tomara que a mulher dele não veja mesmo.
Diego, obrigada. Queria te agradecer. Rafa, valeu, minha amiga. Foi muito legal. Foi muito bom. Parabéns, sucesso. Há pouco tempo, acho que eu não vi algo que me empolgou tanto. Assim, seu projeto é muito bom. Parabéns, tá? Obrigado, minha amiga. Obrigado mesmo. Você leve muita saúde, muito tempo de qualidade para as famílias. Muitas coisas boas, porque isso vai impactar o mundo, tenho certeza. Se Deus quiser. Sucesso, tá? Quer deixar um recado final aí pra galera? Vamos lá, galera. Então, acho que é isso. Acho que o projeto Pais e Filhos está aí justamente para estimular as famílias nessa relação. E é o mais importante hoje, sabe? Vamos dar valor às nossas famílias. Tamo junto. Obrigado, Rafa, pelo carinho aí, pela recepção. Foi muito legal mesmo. Tamo junto, galera. Valeu. E até a próxima. Eu adorei. Ó, Diego, muito sucesso. Eu consigo dizer isso, estou muito feliz, estou muito orgulhosa. Eu acho que Gael realmente vai se sentir privilegiado, tá? De participar de um projeto com você e de deixar isso para a história. Porque eu falo até isso com relação ao YouTube. Ainda que a gente não esteja mais aqui, as pessoas vão assistir a gente através de um vídeo, de um corte, de um conteúdo, sabe? Porque isso acontece com a gente, né? A gente recebe coisas em forma de vídeo de pessoas que nem estão mais aqui, mas isso vai deixando realmente um impacto, né? Então, você ter um projeto de saúde, de família, acho que isso vai impactar muita gente. Acho que o mais importante é isso, né, Rafa? É o legado, literalmente o legado. Sim. Eu sempre me preocupei muito com isso, né? Eu acho que o legado é o mais importante, assim. Essas coisas materiais, elas realmente não fazem sentido se tu não tiver um legado. Eu ouvi isso, que eu acredito que foi quando me impactou, que foi até quando eu estava na CLT, um líder falou pra gente, assim, numa reunião, uma coisa é o que você deixa de herança, outra coisa é o que você deixa realmente de legado. E aí a herança, nem que seja até alguma coisa material, ela acaba, mas o legado ele não morre nunca. Até alguém lembrar de você, é o seu legado. Quando assim, as pessoas, né, elas lembram de você, né, depois que você morre, é sempre quem é lembrado é quem deixou alguma coisa de sentido, né? Verdade. O cara que é safado, o cara que não fez nada pra ninguém. Vem dar uma volta só no mundo. Não tem nem por que lembrar. Ninguém lembra, entendeu? Então, assim, quando você marca, e eu acho que isso é o bacana, sabe? Eu acho que quando você se preocupa com isso e você pensa em coisas nesse formato, é bem bacana isso. Eu acho que esse trabalho vai proporcionar isso, assim. Eu acho que isso é bem bacana, assim, bem gratificante. Parabéns, tá? Sucesso. Estou muito feliz com esse bate-papo. Muito. Até depois do fim. Ó, você que esteve aí com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, acompanha o Diego na rede social dele, deixa seu comentário do que você achou desse bate-papo incrível. E pensa nisso, sobre você, sobre sua família, como é que você consegue encaixar um tempo de qualidade, um tempo de novo na sua família, na sua atividade, que faz sentido para você, porque o que a gente falou aqui é muito assim, cada um vai entender o que faz sentido para sua família, para sua realidade, para o seu momento de vida e vai tentar implantar. E acho que vai trazer bons resultados para você. Se inspira aí no conteúdo do Diego e vamos para cima, tá? Um beijo, até a próxima. Valeu, galera!